não te chamando para dar uma boa noite pra galera, percebi. né? Por isso que eu sou #saudade Kika. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria, mundo dá voltas. Mas eu queria que, antes de mais nada, você falasse sobre o que rolou ontem no Maracanã pra gente, já desse aquele jabazinho pra galera ir lá no YouTube, se inscrever no canal e assistir ao Onde Estiver Estarei. Gostei desse título, hein? Criativo, bonito, né? Em produção. Bonito, né? Arrepia, não arrepia? Onde estiver estarei. Eu acho que o nome já diz tudo, né? Ontem a gente tivemos a oportunidade de acompanhar o jogo ali pela Bridgestone, uma ação bem legal que a gente conseguiu. E aí a gente acabou filmando as nossas reações, né? Mostrando ali o calor da torcida nessa goleada maravilhosa, aquele clima tenso do primeiro tempo, com a euforia do segundo, esse misto, assim. Tive que aguentar o Simon o jogo inteiro, aconteceu, fez parte, não dá para ser tudo tão bom. Imagina, né? Se tivesse um certo ex-jogador em campo. Aí eu já ia estar nesse quadro, ó. Aí, ia ter uns 3 gols a menos. 3? Como vocês são engraçados. Tá sendo bem ia modesto. Ser 2-1 no sufoco. Como vocês são engraçados. E aí a ideia é essa, a ideia é que a gente consiga passar para a galera, além da transmissão que a gente já faz, né, com o Brabo, com a galera comentando, dos resenhas que a gente está sempre falando, a ideia também agora é levar a galera um pouquinho mais para sentir o calor, a emoção na arquibancada, sentir a tensão. Então, além de sentir, de acompanhar aqui ao vivo os nossos comentaristas, acompanhar também a torcida, onde estiver estarei. E aí, a ideia é essa, que todo mundo que esteja com a gente também esteja com o Flamengo onde estiver. E a gente legal, teve Ana. E tava lindo, né, o estádio. Tava lindo, cara, a torcida ontem, para variar, né, que é o que tem acontecido em 2019 e nos outros anos, a torcida deu um show o tempo todo, a torcida não parou, encheu a casa, tava muito bonito, uma energia muito boa. O Kika mandou mensagem aqui dizendo que não estava achando o programa no ar. Alguém já pediu para ele se inscrever em alguma das redes sociais aí? youtube.com. A Coluna do Fla não está ao vivo lá, mas tem o... no canal, viu, Kika? facebook.com. Qual é o endereço, Ana? Fala. facebook.com/Coluna do Fla. E o twitter.com/Coluna do Fla também, tá, Fabrício Kika? A gente sabe que a mensagem chega com um certo delay aí na Austrália, mas... dá tempo ainda de você se inscrever e assistir ao programa hoje. Zogby, travou muito seu Facebook ontem? Travou, cara. Travou. Assim, o que aconteceu? Entrava, aí fluía, daí dava uma travada, aí eu ficava assim, 1 minuto sem ver o jogo. Aí voltava. Cara, eu perdi o gol do Diego. Primeiro eu perdi, não vi. Eu comecei a ver o jogo, aí travou. Na hora que eu vi, tava 1-0. Aliás, na hora que eu vi, tava o Diego comemorando. Aí eu perdi a expulsão do maluco lá. Na hora que eu vi, o Flamengo tava com a mais. O São José tava com o cara expulso. Aí eu fui, viu, o primeiro tempo todo. Aí na volta, eu fiquei assistindo vocês no intervalo, né? Aí na volta, travou de novo. Eu perdi um pouquinho do segundo tempo. Aí foi, e assim, eu via os comentários, muita gente reclamando. Eu acho assim, talvez o Facebook não tenha se preparado para a torcida do Flamengo, cara. Aqui é Flamengo, meu irmão. Aqui, se você quer transmitir um jogo do Flamengo, se prepare. Bateu o recorde, ontem foi recorde, exatamente. Mas eles não estavam esperando, pô. Pois exatamente. 1 milhão, eles não estavam esperando. É incrível o poder da torcida do Flamengo, né? A nação rubro-negra, qualquer lugar bate recorde, é impressionante. Ontem a gente teve a oportunidade, a Ana falou que a gente participou de uma ação da Bridgestone, que é a patrocinadora, uma das patrocinadoras da Copa Libertadores, e ontem num papo com o diretor de marketing da Bridgestone, a gente estava falando sobre isso, justamente, né? Eles meio que estão conhecendo agora, tal, e a gente comentando com eles como a torcida engaja em tudo, é impressionante, leva todo mundo lá para o céu se quiser, e como alguns patrocinadores perderam, inclusive, a oportunidade de fazer isso no Flamengo, né? Como a Carabao, isso aqui é Flamengo, né, case terrível lá. Exatamente. Deixa eu mandar um salve aqui para a galera que está chegando. Artanian Marques, olha só, tem uns nomes novos aqui. Você já é inscrito lá no YouTube, youtube.com/Coluna do Fla, tá? Entra lá, clica no Seja Membro, vem ser membro também. Tá cheio de novidade aí, tem muita coisa legal. Muitos prêmios, inclusive, todo mês para os membros. Mais barato que aquela coxinha. José Fernandes, Jackson Francisco, empacotadora Irecê. Falou, boa noite, sou de Irecê, na Bahia. Me chamo Francisco Pedro. Dos 2 jogos que restam, qual o mais difícil? Um abraço a toda a equipe. 2 jogos que restam na Libertadores, né, Francisco Pedro? A gente vai falar sobre isso, então?
Olha só. Como é que é? Quebrou o medo? Trauma? Eu não entendi. Tá aqui, ó. Não é mulher pra mim, não, cara. Eu olhei e pensei bem, falei, não é mulher pra mim, não. Tem um estilo meio diferente, mulher mais tranquila. Deu uma refletida, né? O receio da chegada, aquilo que... Não, cara, não é mulher pra mim, não. Eu e Luana somos amigos hoje, né? Ela viu o programa, ficou meio... Pô, Ricardo, se eu soubesse aquela época, você teria chance. Eu falei, não. Tem muita coisa em comum, o marido dela ficou meio bolado, né? Eu sou skatista, ele é surfista, então tem essa rixa. Aí essa semana ela deu uma declaração que não gosta de viajar com os filhos. Aí eu falei, ainda bem que eu não casei com essa, porque eu adoro, eu tô viajando amanhã com a minha filha. Não ia dar certo. Meu estilo é outro, não ia dar certo com a Luana, não. É isso aí, muito bem. Só por isso, tá certo, só por isso. Ó, que a patroa não te ouça agora, senão a noite vai ser quente. Na minha mão. A gente estava até falando disso aqui, né? Ela não gosta de cerveja, a gente estava falando disso, não dá certo. É chata. Não. Aí não rola mesmo. Ó, o Campos Ranieri, Givanildo Lima, Bruno Traspadim, Peterson Diamantino, Ribamar Paiva, Jean Vitor Lanoni, Rafa 86, WL Caetano, Givanildo Lima. Givanildo, tem um nome bonito aqui, nome de mestre. Fala, Rodrigo Antunes. E você, conseguiu ontem acompanhar a transmissão numa boa? Cara, assim, vou te falar, confesso que eu fiquei meio tenso no início, principalmente no início da partida, porque a gente não sabia como ia ser, né, para poder estar transmitindo aqui no canal. A gente precisa muito das imagens, né, para poder estar comentando aqui para vocês e, cara, com o tempo, tava no meu tava um delay muito grande do Penido, ficou com um delay muito grande. Aí o Anderson deu um jeitinho aqui nos bastidores, conseguiu repelir a imagem pra gente aqui nos bastidores. Aí eu tava vendo exatamente pelo Skype, por ele. Isso que me ajudou, mas eu tava com essa dificuldade, porque o delay era muito grande, muito grande. Eu vi a cena aqui num quadradinho pequenininho e a outra no maior no Facebook. Eu até fiz um vídeo e botei lá no nosso grupo. Eu via 2 vezes a mesma jogada. Foi bom, foi. Mas eu tava vendo toda hora 2 vezes. Eu olhava primeiro pela pequenininha e depois pela maior, pela minha página, né? Então, eu tive essa dificuldade, mas depois, no decorrer do jogo, deu uma melhorada. O delay ficou muito pequenininho. Aí ficou melhor, funcionou normalmente. Mas o início foi meio tenso. Vamos comentar com a galera. Então, ó, a gente vai falar sobre esse jogo de ontem, né? Tem muita coisa, 7 gols pra gente comentar aqui. Os lances, as escolhas do Abel Braga. Vamos falar sobre a previsão na sequência e o que o Abel deve fazer. Hoje foi um treino só mais regenerativo, né? Como acontece sempre com os titulares após a partida. A Carla Araújo esteve lá também. Teve assinatura da concessão do Maracanã. Interessante ponto pra gente discutir. O próprio governador do Rio de Janeiro falou que o Vasco não adiantava ficar esperneando, porque eles mesmos tiveram chance, depois ficaram aquele mimimi, coisinha de criança lá. E Ana Beatriz, você que assistiu ao jogo sem delay ontem, e sem direito a replay também, né? Total. É uma coisa que faz falta no estádio, né? Poderia ter replay pelo menos no telão lá, porque às vezes eu olhava pra Ana, cadê o gol? E o cara tá chutando lá. Não, o lance da expulsão mesmo. Cara, eu fui falar com o Simon quando tive uma confusão, falei, foi expulso. Alguém foi expulso, tá tendo uma confusão, foi expulso. Confesso que algumas coisas eu fui assistir hoje só pra entender. Eu também. O gol do Diego eu fui ver hoje pra entender, porque foi a hora que eu falei assim, deixa eu filmar aqui a torcida rapidinho, pra começar pro canal, eu virei, a torcida começou a gritar, falei, pô, que legal, peguei o gol, mas perdi, mas tudo bem. E aí, já dá pra se iludir? O nosso amigo lá, o Francisco, tinha perguntado aqui, qual é o jogo mais difícil agora na sequência? O Flamengo tem a LDU e o Peñarol fora, né? Os dois mais fortes do grupo aí. Cara, eu acho que o mais difícil vai ser a LDU, né? Porque a LDU, ela tá indo assim, o jogo da vida dela. É a chance de ainda tentar respirar, ou desejar, ou tentar alguma coisa. Só interessa a vitória, né? Se empatar, tá fora. Para ela, só a vitória. Um empate já não é interessante, já tá fora a LDU. Então a LDU vai estar em casa, vai jogar em casa, e vai ao jogo da vida dela. O Flamengo com empate, ele se garante. Então, assim, vai ser um jogo de inteligência. O Flamengo vai ter que saber jogar com a LDU. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar, como já provou que tem, né, para ganhar da LDU,
Só que agora a gente envolve altitude, a gente está na casa deles, enfim, tem toda essa energia contrária, mas é jogo de inteligência. O Flamengo tem que saber jogar. Eu acho que se o Flamengo souber jogar, é nosso jogo. Mas eu acho que aí depois com o Peñarol, dependendo de como for com o LDU, claro, cogitando um cenário favorável para a gente, de empate à vitória, com o Peñarol vai ser mais aquele jogo, né, para ver primeiro, segundo, quem vai, quem não vai. Então já vai ser mais aquele jogo, já não vai ser tão tenso, porque o Flamengo, acredito eu, torço para já estar classificado. Então vai ser mais aquele jogo de compadre, assim, né? De você ver quem vai ser o primeiro, o segundo. Então acho que o da LDU é o mais importante que a gente tem agora. Já dá para se iludir? Eu já tô, né? Cara, eu falei, cara, pensei nisso, eu nunca vi o Flamengo fazer 6 gols num estádio. Já vi tomar de 6. Meu primeiro jogo no estádio, o Flamengo perdeu de 6-1 pro Galo, no grande Patingão. Aí eu falei, cara, eu precisava um dia vingar esses 6 gols que eu engoli. É que você é novinha, né? Não, Ana. Tô novinha. Há quanto tempo? Por favor, não lembre dessas coisas. Vocês sabem há quanto tempo que o Flamengo não fazia 6 gols em um jogo? Desde 2004, né? 15 anos, exatamente 15 anos. Por isso, Ana era criança nessa época, não frequentava o estádio. Não, eu era criança. Não, esse meu primeiro jogo, que eu vi perder de 6, aí eu comecei a chorar, criançona, assim, minha mãe, você quer um sorvete? Ana, nessa aí época, assistia Pokémon, sentada no sofá de calcinha da Barbie. Pikachu. Amava. Você acabou de me descrever, você devia me conhecer criança, calcinha da Barbie, assistindo Pokémon, entendeu? Comendo aquele pote de banana amassada com farinha láctea. Com farinha láctea. Acontecia com frequência. Então, 15 anos. E, claro, Zogby, a gente jogou com um adversário fraco, né? Ontem a gente até falou isso lá na cobertura do Onde Estiver Estarei com a Ana Beatriz. Mas é um time fraco que, com certeza, qualquer outro time, né, qualquer outro time com potencial próximo do Flamengo passaria por cima do São José, ainda mais com a menos. Mas também não dá para desmerecer, né? Depois de uma vitória dessa, a gente viu um Flamengo recentemente que, mesmo contra times pequenos assim, faria 1-0 e ficaria ali, ó, segurando, sentado em cima do resultado. Vou chegar num jogo recente, num aniversário mais ou menos do mesmo nível, e que o Flamengo foi eliminado. O Flamengo foi eliminado pelo aquele time do Chile lá, cara, como é que é o nome? Pô, com o Zé Ricardo. De onde? Palestino. Sul-Americana, 2016. O Palestino é um time daquele nível ali. E a gente conseguiu, há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, ser eliminado pelo Palestino. Agora, sim, o São José, eu arrisco a dizer que se ele estivesse jogando candangão aqui em Brasília, ele não chegaria na final. É um time muito fraco, né? E, assim, ontem, durante o jogo, me preocupou muito no primeiro tempo e também no segundo tempo, não só a gente ter tomado um gol, tava ilegal, mas foi uma sequência de falhas do sistema defensivo para um time tão fraco, né? Então, assim, o Abel, que é um cara que, para mim, só tem uma qualidade, que é armar uma defesa de um time, porque o resto, eu acho que o Abel é muito fraco. Até hoje ele não conseguiu fazer isso no Flamengo, isso está me preocupando muito. É difícil a gente passar em branco em qualquer jogo. A gente leva gol em praticamente todos os jogos. E ontem a gente levou o gol de um adversário muito frágil com a menos. Sim. Então, isso é o que está me preocupando. Do meio para frente, até perdendo chances e tal, eu acho que esses caras vão acabar se encontrando. Ontem, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta conversaram maravilhosamente bem durante o jogo, entendeu? Não pode mais o Arrascaeta ficar fora desse time. Essa conversa tem que continuar, porque a tendência é que forme uma dupla que nem Ricardo Goulart e Everton Ribeiro no Cruzeiro. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Se esses caras começarem a se entender num nível alto, cara, o Flamengo fica quase imbatível na frente, né? Agora, aí a Ana falou, o Flamengo precisa ter inteligência para jogar contra a LDU. A gente tem uma inteligência no banco para guiar o nosso time? Essa é a minha preocupação, né? A gente tem um técnico que eu acho que vai chegar lá no Chile e no Equador, em Quito, e vai botar o time inteiro atrás jogando por uma bola. Se a gente entrar nessa, a gente pode correr o risco de ir para o último jogo precisando pontuar lá no Uruguai. E aí vai ser terror e pânico, cara. Então, assim, espero que o Abel tenha essa inteligência. Não digo que sair de peito aberto na casa dos caras para meter pressão e tentar golear os caras. Não é isso. Mas jogar futebol, entendeu? E ter, então, se impor, né? Pela qualidade que tem. A LDU,
a LDU, o Flamengo ganhou por 2-0 aqui. Não, foi 3-1. 3-1. Ah, foi 3-1. Então, 2 gols de diferença. Tiveram um pênalti perdido lá no primeiro tempo. Mas no final teve muito, não é um time que estava 3-0, tiveram um gol de pênalti no final. E agora eu vou falar um negócio. Eu acho o negócio que a LDU, ao contrário do que a Abel vai fazer, ela chegou no Maracanã e saiu para cima do Flamengo. E aí que ela levou 3-0. Eu acho que a LDU tem mais qualidade ofensiva do que o Peñarol. Mas não é um time que intimida tanto mesmo assim, né? Intimida, mas se a gente ficar encolhido atrás, esperando os caras, a gente pode se complicar. O Peñarol também, na realidade ninguém jogou demais contra o Flamengo nessa Libertadores, né? O Peñarol jogou por aquela bola só naquele último jogo, né? O Peñarol, o Abel arrebentou o meio de campo do Flamengo, depois da expulsão do Gabigol, a gente ficou com um buraco ali, foi justamente no buraco que sai a jogada do gol. Não, aquele jogo, cara, aquele jogo do Peñarol, o Abel tava doido. O Abel tava perdido. Ah, naquele? Naquele. Não, Só naquele? Perdão, o Giovanni Chielli tá lembrando aqui que a LDU ganhou de 2-0 do Peñarol lá no Equador. Sim. Então, dá pra ter uma noção. E foi um jogo aberto, tá? Foi um jogo aberto. Foi um jogo meio franco. Eu acho o time da LDU melhor que o do Peñarol, tá? Eu acho o time da LDU melhor que o do Peñarol. Eu também acho. Na parte do ataque, tá? Na parte do ataque, sim. Na parte defensiva, a parte defensiva do Peñarol. Se a gente ficar encolhido lá atrás esperando os caras, a gente pode ser amassado por eles. Não. O Flamengo não pode ficar. O Flamengo, o Abel, ele tem uma característica, quando ele monta os times dele esperando um jogador rápido sair num contra-ataque para jogar a bola pro atacante e o atacante matar o jogo. Se a gente fizer isso, tá, a gente corre um risco, cara. A gente corre um risco considerável com a LDU. Eu não acho que eu acho que a gente tem jogador muito talentoso no meio de campo pra gente ficar jogando por uma bola. É um esquema muito medíocre. E você acha que o Flamengo vai lá para Quito para voltar com a vitória, empate? O empate tá bom? Como é que é? O Abel tá. Pra mim não tá, não. Não, mas qual é o resultado ideal pro Flamengo lá? Vitória, claro. Voltar com empate, deixa eu formular minha pergunta, porque foi idiota, né? O resultado ideal sempre é a vitória. Óbvio, mas qual é o mínimo que o Flamengo deve esperar jogando contra a SLDU na altitude de Quito? Pelo menos um pontinho para jogar o último jogo classificado. Vai lá, Antônio. Um ponto já tá classificado. Um ponto já tá classificado. Esse pontinho, no mínimo, tem que vir. Porque a diferença é de 4 pontos para a LDU, 5 pontos hoje, né? A LDU tem 4. Atualize a produção pra gente, por favor. Isso, 4. Mas aí ela vai jogar em casa agora com... E o Flamengo tem 9. Se empatarem, fica 5 pontos de diferença, acabou pra LDU. Acabou. Sim, mas assim, o mínimo que eu espero do Flamengo lá é uma vitória. Porque o time da LDU não é tudo isso, cara. Não, o mínimo que eu espero é um empate. Não, o mínimo pra mim é vitória. Porque o Flamengo tem muito mais times, Ogbi. Se tu vê o jogo da LDU contra o São José, contra o Peñarol, aqui no Maracanã... Mas vem cá, então rapidinho. Se o mínimo é uma vitória, o que é o máximo? Uma goleada? Claro. Claro, pô. 6-1 de novo. Empate. Uma derrota é pra apanhar ajoelhado no milho, entendeu? Não. Aí você tá com um pensamento muito de Abel. Querer empate. Eu não quero empate. Eu não quero o mínimo, cara. Eu não me contento com o mínimo. Mas ele não tá falando de jogar pelo empate, né, Zogby? Não, nunca, jamais. Eu sou Flamengo, não jogo pelo empate. Claro. E o time da LDU não é bom defensivamente, Antunes? Não, cara, tem as suas fraquezas, como o do Peñarol também tem, tá? O time do Peñarol, quando pressionado, entrega muito, a transição de defesa para ataque erra muito. Agora, a parte mais sólida da LDU é a parte do ataque. Tem jogadores de velocidade, tanto que no jogo do Maracanã, eu alertei aqui no pré-jogo e ainda falei, tem jogadores de velocidade, principalmente o mais acionado, agora eu não vou me recordar o nome dele, mas é o 30, se eu não me engano, que fica do lado direito de ataque, fica como ponta, ele tem muita velocidade e o LDU explora muito ele. É muita jogada em cima dele. Então, é um ponto forte que a LDU tem, que é a bola de contra-ataque em cima do cara. Não tem muita coisa do que isso. O time da LDU, quando pressionado, não se mostra aquele time com personalidade. Por isso que eu acho que o mínimo lá é o Flamengo vencer. Se o Flamengo pressionar um pouquinho, jogar compactozinho e tal, é difícil. Eu sei que é difícil, por conta do Abel. Mas se o Flamengo conseguir jogar dessa forma,
É vitória, cara. É vitória na certa. Galera tá concordando com você aqui, Antônio. Adalto Show falou mínimo é uma vitória. O Edgar Rosa Rodrigues também mandou vitória no mínimo. Estou com o Antunes. Mas aí veio uma declaração polêmica que eu queria que você comentasse. Edinaldo Oliveira. Perdemos para o Peñarol porque o Abel tirou o Arão. Não perdemos para o Peñarol porque tiramos que o Arão saiu, pelo amor de Deus, né? Perdemos para o Peñarol por causa da gente. Quantas oportunidades nós criamos que perdemos? Quantas oportunidades, vamos botar aqui nome, Gabigol perdeu. Você não acha que perdeu o equilíbrio do time naquela hora? Não, vem cá, rapidinho. O técnico tira um jogador e no espaço onde o jogador estava fica quem? Ele é o técnico sou eu, você? Quem é o técnico? Então é o seguinte, Arão tá saindo, né? Diego, você vai ficar ali, amigão. Sai mais não. Tu tá ficando ali, ó. Você vai ficar na posição do Arão, ocupando aquele espaço. Ou quem quer que seja, Arrascaeta ou minha mãe. Entendeu? O problema do Abel é que ele Abel colocou o Uribe. O Abel colocou o Uribe, gente. O que tem a ver? Sabe? O que tem a ver o Uribe? Só um ponto importante. Só para vocês poderem lembrar, o Flamengo tava no contra-ataque. Foi uma puxada de contra-ataque do Flamengo. O Pará errou, deu um passe forçado para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ficou encurralado por 2 jogadores, roubaram a bola do Everton Ribeiro e pegou o Flamengo no contra-ataque. Foi o contra-ataque do contra-ataque. Então pegou a zaga do Flamengo totalmente bagunçada. Então me desculpa, se tivesse Arão, com Arão, sem Arão, o Flamengo, cara, tava muito na cara que ia tomar aquele gol. E outra porque coisa, tava totalmente bagunçado. Deixa eu lembrar ele do jogo de ontem, o Arão. Tá? Por favor, o Arão, no gol, o senhor, por favor, no gol. William Arão, eu revi aquele lance várias vezes. Repare só, quando ele está em campo, o que aquele indivíduo faz com relação ao combate, à marcação. A missão precípua do cara é defender. Ele pode sair num contra-ataque, ele pode aparecer como um elemento surpresa, mas o que ele tem que fazer, a primeira coisa que ele tem que fazer é defender. Quando a bola vai chegar e ela está para ser disputada, ele está à mesma distância do cara que vai receber a bola. Ele vai numa moleza, o cara vai no prato de comida, ele vai numa moleza e perde. Depois ele corre para a área e também perde. Ele é um inútil, cara, defensivamente. Ele é completamente inútil. Eu acho assim, o Diego, se for recuado para a função do Arão, ele tem 1000 vezes mais capacidade de fazer a transição e demarcar. Porque marcar daquele jeito que o Arão marca, meu amigo, pelo amor de Deus, né? O sonho do Arão é ser artilheiro, né? Vive lá na frente. E com relação à entrada do Uribe, naquele jogo, Ana Beatriz, se o jogo tivesse mais 15 minutos, o Abel me faria ter saudade de um certo peruano aí, que não fazia. Cara, não, o Uribe, assim, ainda bem que o Uribe tá machucado, não tem a chance de ele estar tá numa fase terrível. Não, eu sempre falei dele, né? Todo mundo aqui é testemunho, que eu sempre falei desse cara. E todo jogo, e toda vez que eu falo, eu termino falando assim, por favor, Uribe, cala minha boca. Pô, eu tô querendo, sabe? Eu tô de boa vontade. Eu tô de boa vontade com ele. De boa vontade, aí fala, ainda bem que ele tá machucado. Mas não tá rolando, então, não tá acontecendo, ele não tá correspondendo. Ele não corresponde. Não, é aquilo assim... Não é nada grave. Todo aquele amor pelo Guerreiro, quando ele foi embora, se desfez. Aí chegou o Uribe, estrangeiro. Aí a Ana falou assim, não quero outro estrangeiro. Aí fica com esse negócio, essa palhaçada com o Uribe. Não entendo, cara. Tudo bem que ele tá numa fase, merece ser criticado. Mas a Ana eu não vou falar dela, nada. Sabe? Vocês falam de Uribe. A saída do Guerreiro. Por isso que ela fala. Por isso que eu falei, o Uribe tá numa fase péssima. Por isso ele me lembra. Qual foi a fase boa dele, gente, no Flamengo? Vocês são doidos, né? Qual foi a fase boa dele nesse time? Não fez nada, então, chegou, ele tá sempre na promessa. Por isso que me lembrou aquele peruano. Aí a galera fala, nossa, mas ele tem alma de artilheiro. Gente, ele foi artilheiro no Campeonato Mexicano, sabe? Lembra o peruano do golpe da estreia? Aquele que chega fazendo gol e nunca mais acerta uma? Parece o Uribe quando chegou no Flamengo. O Uribe, inclusive, Uribe que, tá? Vou falar, Uribe que em jogo valendo, sem a gente pegar o time Z do Ajax, que a galera conta esse time, jogos oficiais, o Uribe tem 2 gols no ano. Guerreiro, que jogou 2 gols, tem 2 jogos, tem 3.
Então, realmente, golaço contra o Palestino. Olha só, Ana, a melhor temporada. É o melhor atacante do mundo. A melhor temporada do Guerreiro no Flamengo, ele fez 20 gols. O 18, 18. Não tô comparando com o Gabigol. O Gabigol já tem 9. O Gabigol tenho zero saudade. já tem uns 25. Entre Gabigol e Guerreiro, eu já assumi aqui no programa que eu tenho zero saudade do Guerreiro entre Gabigol e Guerreiro. Agora... Bom. Com o Uribe, estou comparando com o Uribe. E não estou falando que ele é melhor, não estou falando que é poderoso ou não, Antunes. A gente jogou contra Bangu. O Uribe fez nada. A gente jogou contra Americano, a gente jogou contra essas porra também. Chapecoense. Agora, aí o Uribe jogando poderosíssimo Campeonato Carioca. Poderosíssimo Campeonato Carioca. O Uribe jogando. Poderosíssimo. Fez 2 gols no ano, o Uribe pra gente. Guerreiro com 2 jogos fez 3. Então, assim, né? Eu acho que enquanto o Uribe... Torço para que o Uribe cale minha boca, mas é horroroso. Eu ontem no Uber, voltando com o Simon, falei... Eu acho que ele está numa fase horrorosa. Eu não bato na fala dele horroroso, não. Olha o Dourado nesse mesmo balaio, por favor, respeite. Ele nunca teve fase boa, gente. Ele nunca teve fase boa. Não ponha Henrique Dourado, ceifador, no balaio de Uribe Guerreiro, por favor, que ele está num outro patamar de goleador. A gente sai de Guerreirete para Doradete. Meu Deus. O programa hoje tá meio deprê. Olha só, deixa então eu mandar um salve pra galera que tá participando aqui. O Fly Intransigente, que a gente descobriu lá pelo Twitter, que é o Anderson, o xará da produção aqui, tá mandando abraço pra você. Giovanni Kelly, o Thiago Rangel, o Edgar Rodrigues, Luciano Má, Amarildo Paz. Amarildo Paz é antigo lá do canal no YouTube também. Thiago Rangel, Jefferson Garcia, João Holanda, Marcos Brendel, Paulo César Nascimento, Júlio Robaina, Geraldi, Imicunatica, eita, Maria Isabel Pereira também, Lúcio Carvalho, João Holanda, Leandro da Silva, João Franklin. Precisamos de um jogo oficial contra o Palestino para o Uribe se consagrar, disse o João Franklin aqui. O Fly Intransigente mandando, viu, Ana? Guerreiro não valia o que recebia, só servia para fazer pivô e não fazia gol. Falou que todo mundo já sabe. Sou mais El Tigre Ramírez, disse o Juliano Santana. Abraço pro Juliano também. Saudade do Jael. Galera, tem uma lista grande aí de bons centroavantes, né? O Flamengo sempre gosta de muito essas promessas fakes. Ó, tem um comentário aqui que eu lembrei da Mari Araújo. Abençoado, né? A gente veio com o Gabigol, tá na hora de uma bençãozinha. Ufa, fazia tempo, hein, que não tinha um cara de qualidade assim. Deus o livre. Fala. Não é de atacante, mas eu lembrei da Mari Araújo. Cuejari Pires já. A Mari que defende isso aí, a Mari gosta dessa ideia. A Mari gosta dessa ideia. Já que você lembrou da Mari Araújo... Inclusive o Pires voltou a treinar, né? O Pires agora tá melhor. Já que você lembrou da Mari Araújo, Zogby, volta a Rueda ou não? Puta, cara. Ai, pelo amor de Deus. Não, eu vou sair do programa. Me derruba a produção. Rueda pra mim, meu irmão, se chegar no Brasil, me derruba. Tem que soltar cachorro, Polícia Federal, tem que bater naquele velho, cara, uma raiva dele. Vocês pegam no pé do cara. Cacete, velho, não, pelo amor de Deus, me derruba a produção. Derruba. Ó, eu quero ver o ânus do Rueda em brasas, em chamas e os bombeiros em greve. Que isso, cara? Meu Deus, obrigada, eu não quero ver o Zogby com raiva de mim, momento algum. Obrigada, Zogby. Raiva daquele velho picareta, cara, aquele que nunca mais pisa no Flamengo. Olha só, e sobre o jogo de ontem ainda, vocês acham que o Abel vai continuar nessa insistência de manter o Arrascaeta fora, mesmo depois de tudo isso? Ah, cara, a gente estava até falando disso nos bastidores, né? Que a gente não consegue nem cravar, porque assim, é o Abel. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência já estaria utilizando o Arrascaeta há um tempo. O Abel, eu não sei se ele vai tentar dar um jeito de se esforçar para encaixar o Arrascaeta contra o Vasco. Eu acredito, espero e torço para que a partida de ontem, o gol de ontem principalmente, mostre para ele, cara, não dá, não tem condição. Ou você tira o Arão, ou você tira o Diego, ou você tira o Bruno Henrique, se vira. Coloca o Arrascaeta e depois você monta o time, sabe? Coloca o Arrascaeta e monta o time depois. Mas eu não sei se o Abel ele ainda se convenceu completamente dessa ideia, justamente porque o Abel ele também tem muito essa característica de assim, eu vou bancar no que eu acredito, no que eu quero. Tipo, o Bruno Henrique, que a gente estava falando ontem, que a gente estava até falando aqui com o Zogby no bastidor, o Bruno Henrique era aquele jogador que não treinou, a gente não sabia se ia ter condição ou não, só que o Abel gosta muito dele, o Abel bancou,
e bancou até o final. Segurou o Bruno Henrique lá o tempo todo e bancou. Então, como o Abel tem muito disso de bancar, ele quer bancar o Bruno Henrique, ele quer bancar o Arão, ele quer bancar o Diego de capitão, ele quer bancar essa ideia, eu não sei se ele vai abrir a cabeça para isso logo de cara, assim. Mas, cara, ele vai ter que dar o braço a torcer em algum momento. Seja lá qual for, quanto mais tempo ele deixar, menor vai ser a paciência da torcida, né? Olha o Juliano Santana aí no chat, Zog, sugerindo o nome de um cara que ficou desempregado hoje. Eu tô até respondendo ele aqui. Derruba o Juliano Santana aí, por favor. Nem citem esse nome ao vivo. Juliano, eu vou orar pra você hoje, tá? Iremos orar pra você. Cara, eu tenho horror ao Zé Ricardo, sério, eu prefiro o Abel, pra você ter uma ideia do tanto que eu acho o Zé Ricardo uma desgraça completa, cara. Nunca, cara, nunca. O cara, pra você ter uma ideia, o cara é contra um dos jogadores que, pra mim, é a maior unanimidade do Flamengo. Se dependesse dele, o jogador tinha saído do Flamengo, que é o Cuejar, cara. O Zé Ricardo é uma... Meu irmão, não dá um jogador daquele. Ele não usa base, ele é uma merda, cara. Até, desculpa o palavrão, mas o que eu não fala do Zé Ricardo que o Kika fica magoado. Não, tá, o Tosa também. O Tosa fica ofendidíssimo. Fala, eu falei que o Zé Ricardo era um bosta aqui, quase perdi a amizade do Tosa, cara. Por favor. Ô, Simon, deixa eu só fazer um comentário a respeito do que o Zog acabou de falar. E também linkar com a questão da Arrascaeta. Cara, eu só acho que a Arrascaeta vai ser titular do Flamengo quando mudar o treinador. Da mesma forma que o Cueja com o Zé Ricardo. Não tem jeito. Pra mim não tem jeito. Concordo. Só vai ser titular quando o Abel sair. Porque, primeiro, aí a gente volta pro comentário da Ana. O Bruno Henrique é um excelente jogador, não tem que se discutir. É um excelente jogador? Sim. Mas nas últimas partidas mereceu sair. E não saiu. O Abel segurou ele em campo. O Arão. O Arão é o único jogador que de equilíbrio para ele é o desequilíbrio pra gente. Do nosso meio campo, ele é o desequilíbrio pra gente. Porque o Everton Ribeiro tá numa boa fase, o Diego tá numa boa fase, o Bruno Henrique tá numa boa fase e o Cueja tá numa boa fase. O Arão não. O Arão vive de lampejos. É um cara limitado, que vive de... Tipo, ele tem que estar muito inspirado para fazer uma boa partida. Fez 3 boas partidas. Mas na quarta, na quinta, já voltou pro Arão de sempre. Então, o único cara do nosso meio campo que pode sair para a entrada do Arrascaeta é o Arão. Só que entra naquela cabeça dura do Abel, que ele não vai tirar o Arão. Então, cara, para mim eu já defini. Zé Ricardo é a mesma coisa do que o Abel. O Zé Ricardo segurou o Cueja no banco e o Abel tá segurando o Arrascaeta no banco. Só vai ser titular quando o Abel sair. Vale lembrar que o Arão já derrubou técnico do Flamengo, né? O Carpegiani, por exemplo, que ficou naquela insistência lá, caiu basicamente por causa disso. A Maria Isabel Pereira falou: o Arrascaeta é sensacional, mas o Diego e o Everton Ribeiro não podem ficar de fora do time. E eu imagino que ninguém aqui também queira tirar o Diego e o Everton Ribeiro do time para encaixar o Arrascaeta, né? É para jogar com eles dois, para formar esse trio mesmo ali na meia, né? E o Valdemiro Júnior falou, Antunes, ele vai dar o braço a torcer só quando estivermos numa situação limite, prestes a ser desclassificados. Pode ser, até porque o Simon, se a gente parar para poder analisar, se o Uribe joga agora, nesse último jogo, o Arrascaeta ia ser banco. O Arrascaeta não ia ser titular, não. O Uribe se machucou, o Bruno Henrique foi para o ataque, aí sim que ele pensou e colocou o Arrascaeta como titular. Não foi uma opção do Abel. Primeiro o Gabigol foi expulso, o Gabigol foi expulso, o Uribe machucou. O Uribe machucou. Tem que ter uma sequência de tragédia pro cara botar o jogador marcado. O acaso escalando. Exato. Não foi o Abel que escalou. Encarado, né, pra poder jogar, cara. E ele ainda treinou o Vitor Gabriel. Quase o moleque entra como titular e o Arrascaeta fica de fora. Só isso. Não, mas se bem que ele treinou o Vitor Gabriel e provavelmente treinou com o Arrascaeta, porque o Bruno Henrique não treinou. Tá certo. Então provavelmente treinou com o Arrascaeta sim. Mas mesmo assim, né, cara? Tu vê que... Tem gente questionando o Diego também, que o Sérvulo Paixão falou: Arão e Diego são os queridinhos do Abel. Adeus Gonçalves falou: Diego em boa fase, kkk, tá rindo aqui, não gostou, não concordou. E o Peterson Diamantino falou: tá mais fácil ele tirar o Diego, pelo que eu vi ontem. O Diego que não curtiu ontem sair também, né, Ana? Ontem ele ficou meio emborradinho lá. E olha ficou que o Diego bolado, né? é um bom menino.
ele ficou bem bolado. Ele saiu assim de cabeça meio baixa, passou pelo Abel, não falou nada, deu a faixa pro Cuejá meio nervoso. Verdade. E tá. Vocês perceberam que o Diego erra quase todos os lançamentos em profundidade que tenta, e o Arrascaeta acerta todos, disse o João Holanda. Eu acho que ele erra todos e o Arrascaeta acerte todos. Né? Cara, eu acho. A gente comentou sobre isso aqui. Eu acho que a galera pegou uma implicância com o Diego meio antiga, de assim, que segura a bola, porque, cara, o Diego hoje, no meu time, pelo menos na minha visão, o Diego ele não pode sair do time do Flamengo. De jeito maneira. Ontem o Diego fez uma boa partida, eu acho que eu não tiro o Diego do meu time. Eu acho que o Diego, ele tem uma visão que ninguém ali consegue ter, ele dita um ritmo muito importante para o jogo. O Flamengo, a gente jogou sem o Diego recente. Por que a gente jogou? Acho que foi num desse Carioca. O Flamengo sentiu muito a ausência dele. Pode falar. Assistam opinião meu sobre o Diego titular. Onde? Que opinião? Onde? No Coluna do Fla. Onde? Coluna do Fla, tá lá, opinião sobre o Diego lá no titular YouTube, ou não. Em qual plataforma? YouTube. Então, pra galera que tá assistindo pelo Facebook, pelo Twitter, que não é inscrito ainda, youtube.com/coluna do Fla. Tá lá a opinião do Ricardo Zogby, por isso que ele não vai falar agora aqui, porque você vai assistir lá e vai se inscrever. Vou dar spoiler. Quer falar só a primeira parte da frase? Pra galera a primeira parte da frase é o seguinte: o que vocês querem? O Diego e o Arrascaeta no time, ou sem Diego com o Arão e o Arrascaeta? Gente, eu vou falar uma coisa. Não existe, a galera esquece que não existe você jogar um time com Arão e Arrascaeta. O Arão joga lá na frente do Gabigol e o Arrascaeta, gente, o Arrascaeta ele tem nada de marcação. É capaz do Arão jogar à frente do Arrascaeta, hein? Exato, não, com certeza. E o Arrascaeta, porque o Diego, a galera ainda critica, fala que o Diego não consegue fazer marcar cobertura tão bem. pro Arão, né? Exatamente, cara, todo mundo fala que o Diego faz uma cobertura que não é tão boa, primeiro porque o Diego faz duas funções, né, que é a dele e a do Arão, então realmente o Diego não tem condição de ficar fazendo essas duas por 90 minutos, ele cansa, óbvio. Agora, o Arrascaeta, gente, ele é zero para marcar, para dar cobertura, horrível, não é o ponto dele, nunca foi, e aí a gente vai começar, a galera quer começar a ter Arão e Arrascaeta, para a gente começar a queimar justamente o Arrascaeta, porque a gente vai querer botar o Arrascaeta para fazer a única coisa que ele não é bom, que é cobertura, que é marcação. A gente utilizou Arrascaeta e Arão por 5 minutos em um jogo, que eu nunca lembro quem é o adversário, a gente precisou de 1 minuto para tomar um gol com falha. Por quê? Porque era para o Arão estar na posição que ele não fica, o Arrascaeta não está acostumado a fazer essa cobertura do Arão, e a gente tomou um gol. A gente tomou um gol ridículo e patético. Então não existe jogar com o Arão. O Arão não conseguiu acertar cobertura em cima do San José. O Arão não conseguiu acertar a cobertura contra o San José. Deixa eu explicar quem é o San José. O San José é um time que até o Pará fez gol. Tá? Esse é o San José. Olha só, deixa eu combinar uma coisa com a galera que está assistindo a gente. Então, acho que ninguém... Eu não li até hoje ainda um comentário de alguém que defenda o Arrascaeta no banco. Acho que isso é meio que unanimidade, né? Acho que aqui nessa mesa, a galera que está assistindo e tal. Então, todo mundo quer ver o Arrascaeta titular, uma campanha grande sobre isso. Então, quem você tiraria para o Arrascaeta ser titular? Coloca aí no chat, eu vou ler os nomes aqui na sequência, e aí a gente... Os nossos comentários. 99% Arão, hein? Deixa eu aproveitar. Tem gente que acha o Arão indispensável ali naquele meio também, junto com o Abel. O Abel. Só se for aqueles jornalistas de São Paulo, né? Aí vai preferir o Arão no time titular do Flamengo, porque não quer que o Flamengo evolua. Só se for. Adeilson Gonçalves falou: prefiro o Arão ao invés do Diego. Arrascaeta na criação ao lado do Everton Ribeiro. Deixa eu anotar o nome dele para rezar. Adeilson. Hoje, Adeilson, oremos por ele. A irmã Selma, né? Como é que era? Tinha uma esquete daquele Quinta Insano, Terça Insana, né? Que falava sobre ela, fazia isso também. Os nomes estão chegando. Peterson Diamantino Arão, Cairon Leone Arão. Vamos falar os do Arão. Daniel Salles, Lucas Alwell, Júnior Silva. Jonathan Chorão deu uma solução melhor. Ele falou: eu tiraria o Abel. Leandro da Silva, Diego.
O Juliano Santana também Arão. Lucas MTHS Arão. Cara, Everton Ribeiro. Não, calma aí. Adriano Silva tem que orar. Calma aí, deixa eu anotar. O Thiago. Adriano Silva, oremos para ele. Adriano Silva. O Thiago Rangel falou. Hoje o Casagrande falou que o Arrascaeta tem que ser banco no time do Flamengo. Olha só. Mas Falou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Casagrande já tá, gente, já tá mais pra lá do que pra cá, esse cara. Vamos orar pro Casagrande, que eu acho que ele voltou para aquele negócio. Nem oração da Mara, não. Nem funciona. E falou muita coisa pior do que isso. Falando do time do Vasco, que tem vezes que é melhor estar com salário atrasado, tá isso, melhor. Tá aquilo. Ele falou. Porque quando chega na final, isso se serve como motivação. Cara, não tá com uma deve ser gostoso, né? Deve ser maravilhoso você entrar em campo. E o Fábio Assunção e o Rafael William juntos. Os caras estão saindo deixa muito, quieto, cara. Deve ser maravilhoso você entrar em campo pensando assim, cara, o meu presidente acabou de falar que a gente só vai ter dinheiro em junho. Aí você olhar do outro lado do campo, tem o Gabigol, tem o Arrascaeta, que é a maior contratação. A galera não só recebe em dia, como recebe muito dinheiro. Aí você fica assim, não, mas é mais gostoso ficar com o salário atrasado mesmo. Vamos jogar melhor? É mais gostoso a nossa vida. Nossa vida tá melhor que a deles. Vambora. Pagar o aluguel lá, nada, né? A galera tem algumas teorias aqui sobre esse comentário do Casagrande. Então, eu até dei um branco aqui do que eu ia falar. Mas sobre a votação, vocês querem ainda falar sobre isso? Fala aí. Só a questão do que o pessoal tinha comentado, eu vi, eu acho que 2 pessoas falando que eu não concordo que o Diego não está numa boa fase. Cara, faz uma comparação, é simples. Pega o momento de 2018 do Diego, aí tu pega o momento de 2017, pega o momento do 2018, quer dizer, pega o momento agora de 2019, 2018, 2017 e faz uma comparação, vê quando que ele esteve melhor. No meu ponto de vista, agora ele está melhor do que 2017 do que 2018 e 2017. Verdade. Beleza, a maioria deu Arão aqui, viu? Eu acho que o ano do Diego tá bom, cara. As pessoas... Eu tô vendo o Diego acertar passe quebrando linha, ele não tá prendendo tanta bola, aliás, não tá prendendo a bola, ele tá fluindo o jogo. A galera tá pegando no pé dele por causa do mau ano passado. O Diego, esse ano, ele tá performando bem. Eu acho que ele tá cansando um pouco no segundo tempo, já coisa da idade. Mas tal, beleza. E é justamente isso minutos, também, 25 no segundo tempo, o que eu tava falando. Tem elenco pra poder tirar o cara e botar outro no... Ele cansa porque ele tem que avançar por ele. O Diego jogando bem, cara. Ele cansa porque ele tem que avançar por ele, ao mesmo tempo ele tem que voltar para dar cobertura. Cara, ele tá mais velho, ele não aguenta fazer isso por 90 minutos. Tanto que o primeiro tempo dele normalmente é muito bom, ele consegue, ele dá conta, depois ele dá uma caída, justamente porque dá uma queda. Porque não tem condição. Agora, se você jogar com alguém, ou ele só faz aquela função que ele já faz indiretamente e tem uma Arrascaeta para auxiliar, ou se ele jogar com alguém minimamente decente, ele já vai conseguir render mais tempo do que ele rende agora. E um detalhe importante, o Diego e o Arrascaeta, os dois, ele não tem aquela coisa assim, tipo, a mesma qualidade. Eles são de qualidade diferente. O Arrascaeta, ele atua num determinado... como se fosse um meio atacante. E o Diego, no Flamengo, ele já pegou aquele meio centralizado ali, onde que ele volta no volante para poder iniciar o jogo. Ele não é aquele cara que se aproxima tanto do atacante. O Arrascaeta não. O Arrascaeta é aquele meio atacante que precisa estar colado com o atacante, colado com a área para poder desenvolver o futebol dele. A diferença... Então, complementa o outro hoje. Era isso que eu ia falar. O mais legal é porque o Diego, ele é justamente esse cara que sabe trabalhar, ele para a bola, ele dá uma olhada, ele sabe trabalhar ali com a bola um pouquinho mais parada. O Arrascaeta já é aquele cara de pegar ele vai, pega e toca, ele pega... Por isso que o Arrascaeta dá muito aquele passe de infiltração. Muito. Inclusive... Posso falar de um comentário do João Holanda aqui, desculpa, rapidinho, que isso eu acho um ponto muito importante do Diego. Deixa chegar as fases mais agudas dos campeonatos para vocês verem, kkk, só some que nem devedor de aluguel. O Diego não é o cara para resolver um jogo difícil do Flamengo, isso está provado. Eu não vou defender isso mesmo. Agora, a gente tem jogadores, o Arrascaeta, ele já mostrou que é um jogador de decisão. Sim. O Everton Ribeiro consegue se destacar em decisão. O Gabigol é um jogador de decisão. Então, a gente não precisa mais contar com o Diego para isso. Exato. Então, o Diego pode ser um jogador operário de meio de campo,
que faz a transição muito bem. Não estou mais contando com o Diego para decidir um título que nem eu estava na Copa do Brasil em 2017, e ele peidou mesmo, peidou, vacilou, e é um cara que eu já vi, não é o cara, ele não pode ser o cara, não é, ponto final, mas é um jogador que pode ser muito útil pro time do Flamengo e tem que ser titular, na minha opinião. E outras, Ogbi, o Arrascaeta em campo tira esse peso do Diego. Sim, o Diego vai jogar mais à vontade. Pode ter certeza absoluta, o Diego vai jogar mais à vontade com o Arrascaeta em campo. Porque esse peso de estar definindo, de estar fazendo gol e tudo mais, cara, o Diego não vai ter muito essa responsabilidade. O nível de criatividade sobe demais, né? Conforme eles vão jogando, eles vão se adaptando um ao outro, que a tendência é que fique mais natural a comunicação em campo mesmo, Diego com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro. Cara, o que vai fluir, assim, é absurdo. Se sem ritmo, a gente já vê uma diferença. Ontem a gente conseguia perceber já o Arrascaeta ali trabalhando com o Diego, com o Everton Ribeiro. Imaginem um momento em que eles consigam dar uma sequência, né, trabalhando junto, e consigam se adaptar uns aos outros. Assim, cara, vai fluir muito natural e vai crescer muito o nível de criatividade. Olha só, eu queria que vocês dessem uma pinceladinha rapidinho aí pra galera, o que vocês acham dessa concessão do Flamengo no Maracanã, concessão do Maracanã ao Flamengo, na realidade, e ao Fluminense, que ainda precisa mostrar lá que não tá devendo e tal, que a gente não sabe se vai conseguir, beleza? Durante esses próximos 6 meses, é uma saída legal? Assim, fique à vontade aí para falar, vocês curtiram a decisão? Isso acaba adiando um pouco mais o sonho do estádio próprio que a gente tanto pede, luta, que o Fabrício Kika viaja o mundo inteiro aí filmando estádios pra gente, para tentar mostrar o que o Flamengo poderia ter, mas pelo menos assim, o Maraca, querendo ou não, é um pouco essa casa do Flamengo. Cara, eu achei, a gente até comentou aqui, eu vou pensar bem rapidinho. É que hoje foi assinado, né? Por isso que eu tô perguntando para você. Hoje foi a gente até entrou aqui em debate em alguns momentos por causa disso, assim, eu acho que foi interessante pelo tempo que foi, eu acho que esses 6 meses é uma questão de você entender, ver até que ponto é lucrativo, até que ponto é mais prejuízo, o que a gente vai conseguir fazer, trabalhar com o Maracanã, se ele vai realmente dar o retorno que a gente pretende, e como que a gente vai conseguir trabalhar, porque também a gente tem uma Copa América agora, então a gente não vai poder mexer no estádio de imediato, né, a gente tem que esperar passar, porque tem que estar no padrão FIFA. Então, assim, acho que esses 6 meses foram interessantes, serão interessantes pra gente, justamente para a gente conseguir dar uma... entender o que o Maracanã pode ser pra gente, se ele pode ser mais do que isso, se isso aqui tá bom. Então acho que eu achei bom, claro, porque a gente acaba precisando de um lugar, e eu achei interessante pelo tempo. Eu acho que vai ser o tempo justamente de teste pra gente conseguir ver até que ponto isso é melhor pro Flamengo, ou até que ponto isso só trava os nossos planos, entendeu? Boa, Ana. Antunes, falei. Não, assim, eu já tinha até falado um pouco sobre isso. Eu achei muito interessante essa questão da gente ter pego essa concessão por esse tempo mesmo. Como a Ana falou, vai servir como experiência. A gente vai poder saber quais são os gastos que tem realmente com o Maracanã. Apesar de estar tudo no borderô, mas tem muita coisa assim, vamos supor, um serviço lá que custa X... com o Flamengo pode custar muito menos, entendeu? Porque o Flamengo pode abrir uma terceirizada, contratar uma terceirizada, na verdade, mais barata. Então, assim, são coisas que vai servir como teste para quem sabe, claro, até mesmo para o nosso estádio próprio, vai servir como experiência, entendeu? Então, a gente administrando por 6 meses, que pode ser prorrogável por mais 6, vai servir de experiência para o Flamengo, vai ser muito bom. Claro. E um outro detalhe é aquilo, como a gente não tem nosso estádio, a gente precisa de um estádio para poder jogar. O Maracanã tem um custo muito elevado. Agora, na concessão do Flamengo e do Fluminense, esse custo vai abaixar e vai melhorar a questão de lucro para a gente no final do jogo. E pegando esse gancho do Antunes, Zogby, mesmo que o Flamengo decidisse hoje construir um estádio, isso levaria alguns anos para finalizar, né? Precisa ter casa, né? Pois é. Bom, acho que agora pelo menos a gente vai jogar e não vai levar prejuízo, né? O custo era muito alto quando estava sob a administração do Odebrecht. Eu li que o Flamengo vai pagar R$2 milhões por mês de aluguel, é isso? E a produção?
Pô, 2 milhões é o custo total que vai ser dividido entre os dois clubes. Cara, cada entrada do Flamengo no jogo do Maracanã era 500 mil que o Odebrecht cobrava. Isso vai sair no xixi, cara. Então. Vai ser muito fácil de pagar isso pro Flamengo. Não vai ser problema nenhum pro Flamengo. Nenhum. Pode ser problema pro Fluminense, que bota 3, 4, 5 mil pessoas num jogo lá e o Maracanã fica com aquele mosaico da Suécia, amarelo e azul. O Flamengo não tem esse problema, entendeu? Então, eu não tenho a menor preocupação. Eu gostaria muito de ter um estádio próprio, agora a gente tem que reconhecer uma coisa. Teve a eleição ano passado, teve um debate aqui que a coluna do Fla cobriu, e o Landim ele foi muito claro que a prioridade dele era ter a gestão do Maracanã. Ele nunca foi um candidato que defendeu na campanha dele construir estádio próprio. Então, a gente tem um presidente que não tem isso como meta. Esquece, essa gestão não vai pensar em estádio próprio agora. Então, já que não vai pensar no estádio próprio agora, vamos pelo menos agradecer que agora a gente tem um estádio que quem faz a gestão somos nós e a gente pode ter lucro nesse estádio. Porque até então, a gente estava ali no 0-0 ou ganhando uma mixaria. O Flamengo, teve a maior média de público do Campeonato Brasileiro, teve as maiores médias de público. O Alexandre Libardi está lembrando que só ontem o faturamento foi de mais de 2 milhões já. Pronto, cara, acabou. O Flamengo é o seguinte, cara, o Flamengo é trem pagador, cara. A gente gera muita receita. Nós somos muito grandes. Então não tem a menor preocupação. Agora, a minha preocupação, eu estava até discutindo isso no nosso grupo, beleza, a gente vai assumir a gestão, vem um morto de fome que está à base de pão com cocô, que é o Fluminense, né? E os caras vão sublocar o estádio da gente. Se preparem, a gente vai tomar calote do Fluminense. Não tenho a menor dúvida que esses caras não vão pagar a gente. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco, tem 10 jogos em atraso que o Fluminense não paga lá os caraminguá que eles têm que pagar pra gente. O que a gente vai fazer? A gente vai falar, não joga mais aqui, eles vão jogar onde? Aí vai começar uma choradeira, vai pra mídia. Se isso estiver bem amarrado em contrato, a parte, por exemplo, a gente bota o passe bilheteria, Pedro, né? sai direto. Eu faria o seguinte contra o Fluminense. Beleza, garantia, passe do Pedro. Se eles não pagarem esse negócio, ficarem 10 atrasados, a gente pega o Pedro pra gente. Nada mal, né? Mas assim, questão de, por exemplo, de bilheteria, se estiver bem amarrado, se for uma coisa bem estruturada, a bilheteria saiu tal, não sei o quê, não vai nem direto pro Fluminense. Passa pro Flamengo a cota que tem que ser passada, entendeu? Mas então, a bilheteria do Fluminense não dá pra comprar nenhuma promoção do McDonald's, cara. Não então, mas é que tá, se der prejuízo pra eles, deu. Se der prejuízo pra eles, deu. Agora, o problema é a gente ficar com a parte que cabe a gente. Rapidinho, Alexandre, é o que acontecia com o eu não estou falando que o Flamengo depende do Fluminense para nada. Pelo contrário, para mim, o Flamengo pegava essa gestão sozinha. Aliás, eu não gosto de fazer acordo, assinar contrato com quem eu não confio. Eu não confio no Fluminense. Essa galera é a galera mais perigosa de tribunal, safada, viradora de mesa. Eu acho o Fluminense uma escória, entendeu? Eu detesto fazer qualquer tipo de relacionamento. Pra mim é o pior carioca, cara. Tudo cobra, entendeu? Tudo cobra esses Fluminense. Fluminense pra mim entendeu? Enfim. O Valdemiro Júnior disse, vai dar certo e esse é o motivo do desespero do vice da Gamba, que vai ser vice nos próximos finais de semana. Mas hoje, o Pretzel lá, o governador, o cara que eu não sou nem muito fã da postura dele, não, ele falou tudo. O Vasco tá chorando por quê? Vocês vieram aqui? Vocês fizeram proposta? Vocês têm CND? Vai procurar a tua turma, cara. Então, esse gabam de que tem estádio, né? Não precisa. Aquela bosta desabando. Vai chorar na cama que é lugar quente, bicho. Não tem problema nenhum, né? O Fla-Flu fica com o Maracanã e o Vasco diz que tem estádio, mas aquilo lá tá largado, é o lixão. E se quiser jogar em algum estádio com maior capacidade, vai pro Engenhão, pô. O que o Vasco falou hoje tá certo. Ele falou, o Vasco quer fazer 8 jogos no ano do Maracanã e ter as mesmas condições de mandar no estádio que o Flamengo vai fazer 30 e tantos, cara. Claro que não. Tem cabimento. Complicado. Galera, seguinte, o Alexandre Libardi falou, Zogby, na minha opinião, o Flamengo usou o Fluminense só para facilitar a nossa vida, para conseguirmos a concessão. Provavelmente, né? Provavelmente. Quer ficar mais fácil de convencer, não, vai beneficiar dois, tal, não sei o quê. Elas foram usadas. Usadas e descartadas. Ai. Para fechar o papo aqui,
a gente poderia falar, sabe o quê? Eu queria saber a opinião de vocês sobre a necessidade do zagueiro Gil. A Ana, que tá caladinha ali, poderia começar pra gente brevemente, assim. Tá rolando esse, né? O Gil meio que se colocou à disposição de vir pro Flamengo. O Flamengo, claro, já deu aquela sondagem, já é um namoro meio antigo e tal. Precisa do Gil? Seria bom trazer o Gil ou tá bom de zagueiro, tem que focar em outra posição? Não, a gente precisa de zagueiro. Infelizmente, tirei o Kika do meu bolso para poder concordar com ele nessa questão. Eu acho que o Flamengo precisa de zagueiro Rodolfo é um cara que não dá para contar. Tuller a gente acha que é um bom jogador, mas, cara, tá numa lista muito longe para ser utilizado. O Hugo Moura, ele ainda é improvisado. Então, assim, o ano do Flamengo é grande. Então, a gente... Olha o Kika aqui. Ai, cara, por que zagueiro, Ana Beatriz, produção, tira aqui, produção. Vamos começar a filtrar esses comentários. Olha aqui, o Kika aqui, cara, nem assim. Mas eu acho que a gente precisa. Eu acho que o Gil traria, assim. Eu acho que, assim, a gente precisa. E eu acho que vem para brigar pela titularidade, na real. Boa. O Marcos Moura Oliveira falou, poxa, já mandei 5 mensagens, não leram nenhuma, tá de brincadeira, eu tô trabalhando e assistindo o debate. Só porque você tá trabalhando e assistindo a Mesa Redonda, Marcos Moura, eu fiz questão de ler esse comentário aqui, tá? Mas tô brincando, manda mais vezes, porque são muitos comentários, vai passando, se a gente parar pra ler todos, não tem programa. Posso falar uma coisa pro Marcos Moura? Marcos Moura, antes de eu estar aqui sentado falando, eu ficava mandando comentário e raramente liam. Agora eu tô aqui, cara. Não desista. Eu também. Eu também. Tá vendo? Até então, os pokémons evoluem. Dia dá certo. Fique aí. Mandando comentário, insiste. Persista. Ô, Tunes, você. Gil, cara, pra mim é uma boa opção. O Gil é uma boa opção. Um jogador experiente, jogador rodado. Jogou na Europa, jogou Libertadores. A gente precisa de um zagueiro que tem essa postura, né? Que vai elevar a nossa zaga, nosso sistema defensivo. E o Gil, eu acho um bom nome. Aí, no caso, eu particularmente gosto muito do Léo Duarte, mas não tem jeito. O Léo Duarte vai ter que ceder a posição se possivelmente o Gil chegando. O Léo Duarte, no caso, teria que ceder a posição pro Gil, porque o Gil vem com status de tá ferrado, porque o Gil é mais lento que um jabuti. Se eu for pensar bem assim, o cara é 31 anos, lento, tudo mais, mas é experiente, cara. É a mesma coisa, a gente estava aí doido pelo Miranda, tinha torcedor falando, eu quero Miranda. Miranda já não é isso tudo também, não. Mas o Miranda tem uma técnica refinadíssima, né, cara? Tudo bem, mas é o que eu tô querendo dizer de velocidade. Comparação de velocidade. Mas o Miranda tem uma coisa que me lembra o Juan, né? Que o Juan não é aquele zagueiro, a gente viu, o Juan tá jogando aí 40 anos nas costas, não é aquele zagueiro que precisa correr. Ele sabe onde tá na hora certa. Ele tira a bola. Por isso que fala que de terno. Conhece os atalhos, né? Exatamente, o Miranda é esse cara também, ele tá sempre bem posicionado, tá sempre... Não é... Corredor é quem não tem cérebro, aí tem que correr. Mas também num time bem postado, bem treinado, nós temos essa dificuldade também, por conta do nosso treinador, o Gil cairia muito bem. Então, assim, a gente precisa elevar o nível da nossa zaga. A gente tem 2 meninos que o Léo Duarte tem potencial. Já falei aqui em outros resenhas. No meu ponto de vista, o Léo Duarte, daqui a 5 anos, pode ser titular da seleção brasileira, tranquilamente. O moleque tem muito ainda o que crescer. Agora não. Agora ele é só um bom zagueiro. Tem muito o que evoluir. Mas eu acho que consegue chegar nesse patamar daqui a uns 5, 6 anos aí. E o Túlio também tá nesse processo de evolução. E o Rodolfo, cara, infelizmente não tem como contar com o Rodolfo o tempo inteiro. O Rodolfo se quebra muito. Então eu acho que uma contratação de um zagueiro da experiência do Gil vai contribuir muito pro elenco. O João Holanda... Será que é mesmo? Da ideia do Juan? Da máquina? Então pode ir, vai, lê aí. Não, lê pra gente, vai lá. Que o João Holanda da ideia ideal. Eu acho que aí acabava com toda a discussão. Comprar uma máquina para rejuvenescer o Juan. Todo mundo quer o Juan. Aí ele volta pra Europa, pro Real Madrid. Será que aqueles cremes de rejuvenescimento que o Kika usa, Renil... Você, rapaz. Não seria suficiente? Cada um aqui agora... o Zogby se entregou também, né? Essa galera que passou dos 40 anos já fica tentando parecer mais novo, né, Zogby?
Anda de skate e tal, fala aí. Eu nem ando mais de skate, cara. Acabou minha carreira. Em relação a zagueiro, precisamos... Gil, sim ou não? Culpa muito. Hoje a gente tem 2 zagueiros, que são os titulares hoje, Léo Duarte e Rodrigo Caio. A gente tem um menino promissor e a gente tem o Rodolfo, que, na minha opinião, é um cara, que é um bom zagueiro, mas que eu, se tivesse hoje na diretoria de futebol, já começaria a pensar em passar ele para frente. Lembra o Frank Stein? Para mim ele é o Frank Cristal. É um cara que vive quebrado, entendeu? É um bom zagueiro, mas ele sofre demais com lesão e não é no Flamengo, é na carreira dele. Então não confio mais no cara, bicho. A gente tem uma temporada longa, a gente tá em abril, cara. Tem uma temporada longa, cara. A gente precisa pelo menos de um. Eu vi alguém aqui, esqueci, cara, falando do Gemerson, que o Flamengo até chegou a conversar. Gosto do Gemerson, cara. Eu gosto do Gemerson. Era um cara que eu gostaria de ver no Flamengo, sim. Maravilha. É mais novo que o Gil, né? Ó, a produção tá pedindo pra gente finalizar, que ele quer dormir. Então, por favor, são 10h16 já. O papo tá tão bom, né, que parece que se a gente ficasse até meia-noite aqui, a gente nem perceberia. Muito bem, placar contra os vices no domingo, Ana. Eu não vou falar placar com você no programa, não. Eu vou deixar passar essa. Quem me conhece sabe. Eu não vou falar. Eu falei ontem no estádio, eu falei, mas aí era pessoalmente, era diferente. Eu não vou arriscar, tá? Meu tabu, que eu quero continuar aqui defendendo meu tabu. Então, eu não vou falar meu placar. Todo mundo sabe. Eu fiquei com medo. Eu acho que ontem só não deu errado por causa do cabelo. O cabelo deu sorte, entendeu? Mas eu não vou arriscar. A Ana queria sentar numa cadeira par ontem. O que eu falei? Mas eu vou contar a história. Eu falei, cara, não senta em cadeira ímpar. Não adianta, o número ímpar dá azar, isso não vai acontecer. Aí eu sentei na cadeira número 3. Disso, vai lá e contrata Arrascaeta, Gabigol. Não precisava, era só botar. Já mandei e-mail pra galera do Flamengo avisando, ninguém me escuta. Aí eu sentei na cadeira 3 e falei assim, não, vou deixar isso de lado. Aí eu não aguentei. Antes de começar, eu falei, não, vou aqui pra 4. Aí eu fui pra 4 aí, 6-1, tamo lá. O placar, todo mundo sabe, meu placar. Já me despeço ou era só o placar mesmo? Posso me despedir? Sabe, fica à vontade. Então, chama o pessoal lá pra ver aquele quadro novo lá, legal. Aqui, vou chamar a galera. Então, primeiro, boa noite, Simon. Boa noite, Antunes. Boa noite, Zogby. Todo mundo que participou com a gente. O Kika, que estava aqui. O Nazário, que apareceu também ali no chat. Produção. O Nazário, ele apareceu rapidinho, só para mostrar que estava vivo, mas já foi, com certeza. Produção, todo mundo que está com a gente. E acompanhe o quadro com a gente. Esse é onde eu estiver, estarei, que a gente está trazendo um pouquinho da arquibancada para a galera, para sentir a emoção, para sentir ali a tensão mesmo, a goleada, isso tudo. E a gente trabalhando sempre para o melhor para vocês estarem sempre mais perto do Flamengo. E aí agora me sinto honrada de estar participando desse quadro. E foi só o primeiro, então acompanhem lá, procurem, que ficou bem legal, ficou bem interessante. Muito bem, exatamente. O Beto Lima está, desde o início do programa aqui, perguntando se eu não vou pintar o cabelo, não sei o quê. O Beto, não sei se estava no Madrugadão, houve um desafio, que eu fui o mediador do desafio. Eu não estava disputando nada, perder e tal. Agora, o Antunes, por exemplo, que estava aqui no desafio e que perdeu, errou, né, o que a gente estava... não pintou o cabelo de vermelho como era prometido. Nessa eu teria que dar uma moral pro Fabrício Kika, infelizmente, e pro Roberto Nazário, que foram os únicos que cumpriram sua promessa. Nem o Antunes e nem o Rafa Penido cumpriram de pintar seus cabelos. Nem você também, porque você também tinha prometeu. Não prometi nada. De Assista pintar o cabelo de vermelho, sim. Assista o programa. Cabelo de vermelho, sim, tá? Todo mundo que tava no Madrugadão ouviu muito bem que você também ia pintar o cabelo. Jamais. Só que diferente de você, eu fiquei correndo atrás aqui na Penha, ó, loja de festa, loja daquilo, fui em tudo quanto é lugar, meu irmão. Só ouvi uma coisa: no carnaval vendemos tudo. Estamos sem estoque. Miguel, esse é o famoso Miguel. Miguel? Ó, vou começar a tirar foto para poder comprovar agora. O JF Tubarão mandou uma mensagem falando: parabéns pelo programa, show de bola, primeira vez que eu vejo, foi top. JF, inscreva-se, você se não é inscrito ainda lá no YouTube, youtube.com/coluna do Fla, inscreva-se, ative a notificação, clique no Seja Membro, tem muita novidade, a gente está voltando com ao vivo no YouTube dentro de um mês. O Luiz Gustavo Moraes falou: Simon, você prometeu-se, mentira, dá uma olhada de novo no vídeo lá que eu não prometi. Eles tentaram me induzir
E eu disse, não, alguém tem que mediar. O meu sonho era estar nesse desafio do outro lado, ter a oportunidade de pintar o cabelo, ficar um pouco, né, mais alegre aqui junto no programa. Sonho. Mas, infelizmente, alguém tinha que se sacrificar pelo grupo e mediar o desafio. E aí sobrou para quem, né? O Simon Sons, cara. Antunes, placar aí contra os Vice no domingo. Eu acho que pro primeiro jogo, vamos botar aí, pro primeiro jogo, 2-0 o Mengão, acho que tá de bom tamanho. Ainda mais que é lá no Engenhão, mete 2 golzinhos. Vai pro segundo jogo, ó, tranquilo. Aí mete uma goleada pra poder fechar com chave de ouro. Mas o primeiro jogo, 2-0, o Mengão tá de bom tamanho. Já vou aproveitar e já me despedir, né? Boa noite, Zogby, boa noite, Ana, boa noite, Simon, boa noite, galera do Face, do Twitter, do YouTube. Tamo junto e sempre muito bom estar aqui com vocês. Valeu, Antunes. Fala, Ricardo Zogby. Cara, meu palpite, eu vou dar uma moral aqui pro Bruno Paes. Vai ser 3-1, porque eu não consigo acreditar em time de Abel não levando gol atualmente. Uma draga isso, né? Mas, pô, tô confiante, cara. Se não ganhar do Vasco, vai ganhar de quem, né? Prazer. Bom, eu ia me despedir aqui. Então despeça-se. Madrugadão, vamos continuar essa porra ou... Não, a produção daqui a pouco derruba todo mundo. O Anderson já tá dando chilique aqui, da produção. É isso aí, galera. Um prazer fazer o programa com vocês. Pô, saudade de fazer com o Simon. Ana, adoro. Antunes, sou fã. E ó, Kika, te amo, Kika. Ai. Vai sonhar hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Eita, saiu do chat justamente na hora que eu ia mandar um salve pra galera. Algum de vocês está com o chat aberto aí? Da galera que tá participando? Manda aí, Zog, então. Manda aí. Giovanni, Alexandre Libardi, o João Renato Costa, o Peterson Diamantino, Alexandre Libardi aqui de novo, o Jonathan Chorão tá aqui, o Fabrício Kika também tá aqui, Beto Limas também se encontra aqui, Fly Intransigente também se encontra aqui, Adriano Silva, um salve para essa... Edgar Rosa Rodrigues também tá aqui junto conosco, um salve especial para essa galera, e o Anderson Maurinho também mandou mensagem aqui pra gente, salve pra Blumenau. Tá mandando Maravilha, valeu, Antunes, valeu, Zog, Biana, também obrigado pela participação, mais uma vez foi super animado o resenha hoje, tenho certeza que a galera curtiu demais, e você que acompanha a gente aqui, não esqueça de inscrever-se lá no YouTube, youtube.com/coluna do Fla. Domingo tem a transmissão ao vivo do primeiro jogo da final do Carioca, Vasco e Flamengo, vamos pra cima dos vice, pra atropelar já na primeira partida. E fique ligado nas novidades lá no canal no YouTube. Tudo que esse resenha que tá rolando aqui vai sair no YouTube também na sequência. Tem coisa nova para vir já do próprio resenha, além do canal, do quadro novo, que a Ana Beatriz falou, onde estiver estarei, mostrando um pouco da massa rubro-negra nos jogos do Mengão. Tem mais novidade para vir, além das opiniões, tal. Tem o Zogby lá também falando do Diego e do Arrascaeta, tal. Tem de tudo mais. Beleza? Valeu, galera, mais uma vez, muito obrigado. Foi bom estar com vocês. Domingo a gente se encontra de novo. Um abraço. Tchau.